Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo! Vamos ao Evangelho de João, capítulo 13, dar continuidade à nossa leitura e ao nosso estudo. Estamos lendo agora a partir do verso 18. Nós vimos anteriormente Jesus em Jerusalém, na sua ceia com os seus discípulos, onde ele estava reclinado à mesa, e se você perdeu esse vídeo, muito importante que você volte lá e entenda como era a mesa, que não era uma mesa como a nossa, era uma mesa lá rente ao chão, a cena era toda diferente. E você precisa entender essa cena para que a gente possa entender esse texto corretamente, senão algumas coisas vão ficar muito fora de sentido. Então volte lá e entenda como era a cena de um jantar naquele contexto lá. E nós vimos que Jesus lavou os pés dos seus discípulos e ensinou a eles a importância do servir aos outros. Então, continuando a conversa dele, ele falou: "Não digo essas coisas a todos vocês, eu conheço os que escolhi. Mas isso cumpre as escrituras que dizem: aquele que come do meu alimento voltou-se contra mim." Tem uma expressão, né? Levantou o seu calcanhar contra mim. É um gesto de agressão. E eu lhes digo isso de antemão para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou aquele de quem falam as escrituras. Eu lhes digo a verdade: quem recebe aquele que envio, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. Então ele estava falando ali, estava conversando com eles, estava consciente que nem todos eles estavam recebendo aquela mensagem, porque ele sabia que um que partilhava não apenas dessa ceia, mas da vida dele, o trairia. Quando a gente lê isso aqui, a gente não pode pensar apenas, Judas se sentou na mesa com Jesus ali e comeu. Não, foram anos de caminhada partilhando do mesmo pão. Nós estamos falando em anos de amizade, de intimidade, de comunhão, de vida juntos. E Judas, ainda assim, decidiu trair Jesus. E aí o Senhor falou que isso aqui cumpria as Escrituras. Para nós, que estamos numa cultura ocidental, 2000 anos depois desses fatos, pode não parecer muito importante. Mas para que a gente chegasse hoje, a esses dias, como cristãos, existe atrás de nós uma história muito importante, que é a história do povo de Israel e a história da formação da Bíblia. E essa história, ela aconteceu para que Jesus fosse entregue à humanidade, para que Jesus fosse recebido como o Messias. Portanto, ele, para ser reconhecido como foi reconhecido por uma parte dos judeus, e esses judeus começaram o que hoje nós chamamos de igreja, foi necessário verificar que ele cumpriu as profecias do que nós chamamos de Antigo Testamento, profecias a respeito dele. E não só que ele cumpriu as profecias, mas que até mesmo aqueles que o consideravam como um inimigo, eles também cumpriram profecias a respeito dele. Então veja que o quadro é completo, porque nós podemos pensar que uma pessoa que queira fraudar uma história e ouve que existem profecias, ele pode ir lá e tentar forjar situações para aparentemente cumprir essas profecias. Só que com Jesus foi muito diferente. Ele não só cumpriu tudo, como até mesmo o modo de crucificação e coisas que foram ditas e feitas lá na cruz já estavam previstas. E não foram ditas e feitas por ele, mas por seus inimigos que sequer conheciam as Escrituras. Então, ele fez tudo isso para cumprir as Escrituras. E aí ele prossegue, dando um ensino sobre os enviados dele, as pessoas. Aí a palavra apóstolo, tá? O apóstolo é um enviado, é alguém que é enviado com uma comissão, com uma ordem e com uma autorização de exercer algo em nome daquele que o enviou. Esse é o apóstolo. Ele falou: quem recebe aquele que eu envio, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. Então ele está fazendo uma sequência. Quem recebe um enviado de Jesus, seja um apóstolo, seja um outro discípulo, enfim, está recebendo Jesus. E ao receber Jesus, recebe o Pai que o enviou. Isso tanto é na comunidade como na vida íntima, na vida interior do coração. Quem recebe as palavras de alguém que é enviado por Jesus, está recebendo Jesus, está recebendo o Pai. Então Jesus sentiu uma profunda angústia. Imagine um momento que ele está falando sobre isso, ciente das coisas que virão, ciente da traição, e bate uma angústia muito profunda. E ele exclamou: eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Tente imaginar essa cena. 12 discípulos e seu mestre, anos de caminhada, anos de comunhão, anos de intimidade, celebrando um momento, a festa mais importante,
a libertação que Deus promoveu do seu povo de Israel. E nesse momento de tanta comunhão, de tanta intimidade, que não era um momento novo para eles, eles tinham anos de história juntos, Jesus se angustia e fala assim: um de vocês vai me trair. É muito profundo, é muito pesado. E os discípulos olharam um para o outro sem saber a quem ele se referia. Foi uma notícia assustadora. E o discípulo a quem Jesus amava ocupava o lugar ao lado dele na mesa. Agora eu volto novamente para o vídeo anterior, onde eu expliquei as posições da mesa e como cada um se colocava, que eles não estavam sentados em cadeiras, mas reclinados, quase deitados em divãs. O discípulo que Jesus amava é uma expressão que tem sido reconhecida nos estudos da Bíblia como sendo o próprio João que escreveu esse evangelho, já que ele não costuma fazer referência ao próprio nome nessas situações, e estava ao lado de Jesus, na mesa. Simão Pedro, que não estava obviamente tão próximo, fez um sinal para que ele perguntasse a quem Jesus se referia. Porque se Simão estivesse pertinho, ele falava, né? Simão fez algum sinal, que a gente não sabe qual é, para João perguntar para Jesus quem é o traidor. Aí agora vem a importância de entender a cena da mesa que eu falei antes. Então esse discípulo se inclinou para Jesus e perguntou. Ele se reclinou sobre o peito de Jesus. Mas como assim? Se a gente pensar numa cena de gente sentada, fica muito estranho, né? Um homem sentado do lado do outro, aí ele se reclina assim para encostar no peito do outro e perguntar. Agora, se eles estão deitados em divãs, com a face em direção à mesa e os pés para fora, e esse discípulo está logo à frente de Jesus, no seu lado direito, e quer falar com ele, o único jeito é ele se reclinar para poder olhar para Jesus. Aí faz todo o sentido da cena. Então ele perguntou: Senhor, quem é? E Jesus respondeu. Imagina a cena, eram os 13 ali, Jesus mais os 12, e João estava encostado em Jesus. Então ele podia falar muito baixo sem que os outros ouvissem. Ele falou: é aquele a quem eu der o pedaço de pão que eu molhei na tigela. Isso aqui tem um contexto diferenciado que é importante conhecer. Esse gesto da pessoa mais importante da festa, molhar um alimento, preparar um alimento para comer e não comer, mas entregar a um convidado, era tido como a honraria da festa. Então, se você estivesse nesse contexto, se você fizesse uma festa dessa, um jantar para os seus amigos, e você tivesse aquele amigo mais especial, talvez uma pessoa da sua família, um parente, seu pai, sua mãe, alguém que você quisesse realmente demonstrar assim: olha, eu tenho para ti um apreço diferenciado, eu quero te honrar. O que você faria? Você pegaria talvez um pedaço de pão, colocaria algum molho nele e entregaria para essa pessoa. Esse é um gesto de extrema honraria. E Jesus escolhe esse gesto para dizer que era Judas. Ele podia simplesmente chegar para João e falar assim: é Judas. Entendeu? Ou ele podia dizer, apontar qualquer coisa. Ele escolheu fazer essa honraria. Eu tenho a percepção de que Judas aqui, ao receber essa honraria, ele tinha a opção de se perceber amado por Jesus como ele era, porque nós começamos o capítulo 13 vendo que Jesus amou os seus discípulos e amou-os até o fim, sem exceção. Judas deveria se sentir agraciado, amado, receber aquele pão e esquecer o seu plano de traição. Eu acredito nisso. Porque Jesus falou numa passagem que ele seria traído, mas ai daquele que escolheria fazer a traição. Ele seria morto, mas ai daquele que fizesse a escolha de levá-lo à morte. Então eu creio nisso. Foi uma forma ainda de tentar converter Judas. Só que quando Judas comeu o pão, não quando ele recebeu, quando ele comeu, olha que gesto terrível. Ele comeu esse pão, ele recebeu a honraria máxima daquele jantar, com uma decisão no coração de levar aquele homem que o honrava à morte, de traí-lo. Isso é a síntese da maldade. E agora o que acontece é um alerta para todo aquele que conscientemente pratica o mal, que sabe que é o mal. Não aquele que comete um deslize, não aquele que sabe que é o mal e quando vê já praticou, não aquele que é simplesmente desleixado com a sua vida de santidade, mas aquele que sabe que aquilo que faz é o mal e vai lá e faz desse mesmo jeito. Judas recebeu a honraria, comeu o pão e, quando
Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Satanás, então, nesse momento, deixou de apenas instigar Judas, mas encontrou dentro do próprio Judas a sua residência. E não fala que foi um demônio, fala o termo Satanás, que é o príncipe dos demônios. Nós temos aqui, ao que me parece, o único caso relatado nas Escrituras de que um ser humano foi possuído pelo príncipe das trevas. É quando esse ser humano conscientemente decidiu fazer a máxima traição contra o Rei da Glória. Isso é um alerta para nós. Então Jesus disse a ele: o que você vai fazer, faça logo. E nenhum dos outros que estavam à mesa entendeu o que Jesus quis dizer. Nenhum, nem João entendeu. João estava ali, sabia que Judas era o traidor, mas não entendeu. Como Judas era o tesoureiro, era ele que cuidava do dinheiro, era ele que era o homem de confiança. Veja como Judas era um homem especial para Jesus, hein? Jesus fez a honraria máxima daquela celebração para ele. E em quem que Jesus confiava para entregar o dinheiro, ainda que ele soubesse que Judas era ladrão? Judas. Judas era um homem muito amado. E aí os outros imaginaram que, como ele era o tesoureiro, quem guardava o dinheiro, Jesus tinha mandado que ele comprasse o necessário para a festa. Porque a festa da Páscoa ela durava muitos dias. Eles tinham uma celebração longa, eles tinham a celebração dos pães sem fermentos, mas eles tinham até o momento do Cordeiro Pascal. Então alguns pensaram, de repente, para comprar mais coisa, né? Comprar mais coisa para a festa. Ou uma data especial, uma data em que se celebra muita coisa, talvez foi dar um dinheiro para os pobres, né? Talvez foi pegar da nossa sacola comum e fazer uma oferta para aqueles necessitados. É interessante esse pensamento também, né? Interessante que os discípulos consideraram extremamente natural que a pessoa responsável pelo dinheiro saísse da festa e que isso talvez fosse para dar uma parte do dinheiro deles para os necessitados. Ensino para nós também. Judas saiu depressa e era noite. Judas saiu depressa e era a escuridão. Judas saiu depressa daquele momento iluminado, onde a luz do mundo estava ali. E ele saiu para as trevas, em todos os sentidos possíveis. Isso é um grande ensino para nós. Isso é um grande alerta. Medite sobre isso. Faça uma revisão da sua vida. Se coloque diante de Jesus. Tenha o seu tempo de oração. Tenha o seu tempo de conversar com Ele sobre a sua vida. E se a sua vida anda em escuridão, em trevas, se você anda conscientemente fazendo aquilo que você sabe que está errado, não receba o pão de Jesus com a predisposição consciente de fazer o mal. Não. Receba o pão. Agradeça a Jesus. Peça perdão pelo seu pecado. Mude o seu caminhar. Então, coma do seu pão. Com uma vida nova, como um marco de um recomeçar com Jesus. Como um marco de os pés terem lavados, como ele lavou os pés dos discípulos, e ter uma nova caminhada limpo com ele. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.